eu tô aqui para responder uma pergunta de uma seguidora lá do canal do YouTube, e ela acompanha bem os vídeos, né, e tá com uma questão aí latente que diz a respeito de espiritualidade versus religião, né? Ela comenta que ultimamente ela anda muito confusa, porque o namorado dela, que é evangélico, diz que o único caminho, né, da verdade é conhecendo Jesus. E ela queria saber, entendeu, para que lado vai, o que fazer, ela tá confusa. E ela pergunta qual é o meu ponto de vista sobre Deus, sobre religião e sobre espiritualidade. Bom, Thay, eu vou responder a tua pergunta baseada no meu ponto de vista, tá? Vale a pena de falar aqui que não existe certo e errado e você precisa descobrir a sua verdade, tá? Independente da minha verdade, independente da verdade do seu namorado. Então, vamos aprender a olhar para dentro. Eu sei que é um processo difícil e talvez eu aqui falando através dos vídeos, eu possa estar te ajudando a apontar para uma direção, tá? Então, que vale lembrar isso, gente, todo mundo que assiste os vídeos, não é que eu tô impondo aqui para vocês uma verdade absoluta, porque vocês que me conhecem talvez há um pouquinho mais de tempo, sabe que eu não acredito em verdade absoluta, né? Aqui no mundo da matéria, todas as verdades são relativas, né? Então, não adianta a gente, sabe, querer discutir um tema absoluto diante de uma realidade relativa, tá bom? Bom, Thay, eu demorei muito para entender o que o meu coração pedia. A minha busca espiritual começou em 2011 e antes de realmente, né, ter dado esse start aí, né, de caminho espiritual, eu sempre, desde que eu me reconheço como gente, principalmente na fase da adolescência, eu sentia um buraco gigante aqui dentro do meu peito. Era uma coisa assim que era uma sede realmente de algo que eu não sabia o que era, né? E era muito frustrante para mim ir de encontro às coisas que eu achava que iria suprir esse vazio e eu acabava obtendo de alguma forma e eu percebia que ainda assim o vazio estava lá, sabe? Eu achei que era relacionamento, eu já achei que era um casamento, já achei que era ter posses de bens, comprar, enfim, entendeu? Eu achei já muita coisa. Mas só que isso não é errado, porque na verdade você está aprendendo a se conhecer, né? E é através dos sentidos que realmente a gente começa, né, essa busca pelo autoconhecimento. Então tinha lá uma sede, tinha lá um buraco, tinha lá um vazio e eu não sabia o que era. Então quando a gente realmente se depara com esse vazio que existe aqui dentro e a gente não sabe o que é, a gente de fato vai começar a sair em busca, né? Não exatamente de espiritualidade, mas em busca de coisas. E essas coisas vão acabar um dia te levando à realidade maior, né? Que é conhecer Deus dentro de você, tá? Então, eu busquei por muitos caminhos, né, espirituais, depois que eu fali de todas as buscas da matéria, achando que era bens, achando que era relacionamentos, achando que era um casamento perfeito, filhos, um emprego maravilhoso, ganhar dinheiro, gastar, entendeu? Quando eu entendi que não era isso que a minha alma tanto pedia, eu fui buscar religiões, tá? Passei por diversas delas, eu tenho um pouco de conhecimento, né, sobre cada uma das religiões, porque também esses assuntos, né, a teologia sempre foi um tema que despertou muita curiosidade para mim, Viviane. Fiz curso, né, para conhecer esse lado mais esotérico, passar um pouquinho, né, por cada religião, por cada doutrina, vivenciar tudo isso também, porque eu já frequentei mesmo de ir, né, não só de estudar, enfim. Então, esse caminho foi compondo a minha verdade. Então, não significa, entendeu, que um caminho é mentira e o outro é verdade, ou que um é mais importante do que o outro, porque hoje eu entendo que eu, Viviane, eu não buscava por uma religião, na verdade eu buscava por espiritualidade. Eu vou deixar um link aqui do meu blog, que um dia eu já postei uma matéria que mostra bem a diferença entre espiritualidade e religião. Vai ajudar bastante para vocês poderem entender um pouquinho desse vídeo. Passei por diversos caminhos e cada caminho foi me dando uma pecinha do meu quebra-cabeça pessoal. Eu conheci, sim, uma igreja evangélica, então eu sei muito bem como que o pastor, né,
faz as pregações. Por um tempo aquilo me tocava demais, entendeu? Eu li muitos livros, né, do Silas Malafaia, por exemplo, e é muito lindo os livros dele. E hoje eu entendo que, mais especificamente, né, apontando para a doutrina evangélica, é uma outra maneira de falar sobre o mesmo assunto. E na verdade não é só, entendeu, a doutrina evangélica, e sim todas as religiões falam de Deus com uma outra linguagem. Mas assim, cara, a linguagem é igual aqui no mundo, né? A gente tem vários países que falam diversas línguas, mas só que na verdade aquilo que a pessoa está falando em outra língua tem o mesmo significado, entende? Então, para vocês poderem entender, é a mesma coisa que acontece com as religiões. Elas apontam para o mesmo caminho, né? O que vai diferenciar aí, talvez, é o grau da tua vontade, da tua disponibilidade, a sede que você tem de conhecer realmente o sagrado, o tamanho desse vazio, né, que você tem aí dentro de você. Isso vai fazer você ir em busca, marchar, procurar, né, buscar. Então não importa a religião, não importa a filosofia, a doutrina, os dogmas, enfim, qualquer coisa, né, que te leve ao autoconhecimento, que te leve a Deus. Eu gosto muito de usar a palavra autoconhecimento, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que não acreditam em Deus, entendeu? Que são ateus, por exemplo, e nada contra, cara. A gente tem uma mania, né, de julgar as coisas. Olha, ele é ateu, não acredita em Deus. Cara, mas vamos parar pra pensar, tá? Se Deus é tudo, e o ateu não acredita em Deus, porém carrega amor, entendeu? Acredita nas leis cósmicas, em energia, por exemplo. Qual que é a diferença de uma nomenclatura, não é? Então assim, Deus, cara, é tudo, sabe? Então não importa se uma pessoa adora uma imagem ou venera uma planta, entendeu? Ou tem conexão com o universo, por exemplo, e não propriamente na nomenclatura Deus, entendeu? Ou na imagem de Jesus Cristo, por exemplo. Não importa se é Jesus, não importa se é Buda, não importa se é Krishna ou qualquer outra deidade, entendeu? Então não tem importância, cara, porque tudo é a mesma coisa, né? Tolice da gente ficar querendo relativizar tudo, né? E para falar do absoluto, que é o todo, a nossa mente, né, atualmente, nesse exato momento, é muito pequena para entender o que é o todo, né? Então, assim, é muita prepotência também e da gente achar que sabe, né? A gente não sabe de nada, cara, de nada, exatamente de nada, e muito menos tem como afirmar essas coisas, né? A ciência tenta toda hora provar, eu sempre pelo menos vejo, né, posts lá no Facebook, a ciência prova a espiritualidade, a ciência prova que existe Deus, não sei o quê. Cara, eles não vão conseguir provar, entendeu? Porque a gente tá falando de um outro patamar, a gente tá falando de algo absoluto, a gente não tá falando de nada relativo, entendeu? Então tudo que é relativo aqui é relativo, ou seja, passa, entendeu? O negócio passa, transforma, muda, é um movimento de momento a momento, então uma hora é assim, outra hora é assado, entendeu? E é tolice. A gente tem que focar, na verdade, para aquilo que fica, para aquilo que não muda, para aquilo que não morre, para aquilo que não é perecível, entende? Que é Deus, que é a realidade absoluta do nosso ser. Agora eu te faço uma pergunta, Thay. Quem é você antes do seu nome? Quem é você antes do teu pai, da tua mãe ter batizado, né? Você como Thay, não sei se teu nome é Thay ou se é apelido, mas enfim. Quem sou eu antes de ser a Viviane, né? Eu já existia, cara. Eu já existia mesmo antes de estar lá no útero da minha mãe. Mesmo antes de ter sido concebida. Mesmo antes do meu pai e da minha mãe se conhecer. Eu já existia. Então quem é essa pessoa que existia sem esse corpo físico, sem essa imagem, sem essa casca, sem esse barro todo, entende? Então é para essa realidade que a gente tem que sair em busca. Aí seja lá a religião que você escolher, ela só vai te dar um norte, né? Para te ajudar um pouquinho nessa tua busca. Mas a busca de verdade é de dentro para fora, entendeu? Não tá na mesquita, não tá na igreja, não tá no templo, não tá no ritual, não tá em lugar nenhum, você entende? A busca do verdadeiro, a busca do absoluto,
a busca do imortal, do não perecível, entendeu? Tá dentro de você, tá? Então você que assiste bastante os meus vídeos, vocês vão perceber que eu falo muito que Deus está dentro, que vós sois deuses, entendeu? Que somos já santos, né? Que Deus, que somos uma centelha divina, que Deus está dentro. Então assim, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de autoconhecimento, né? Um pouquinho mais de despertar da consciência, eu comecei a entender que eu buscava um Deus que estava lá fora, né? Eu buscava um Deus qual eu temia, cara, eu morria de medo de Deus, entendeu? Eu morria de medo de estar sendo observado por Deus, por estar cometendo um pecado, e aquela sede de cometer, tipo, o pecado era muito grande, né? E eu ficava naquela briga interna, faz ou não faz, Deus vai me castigar. Aí, por exemplo, eu cometi o pecado e de repente minha vida tava uma merda, e eu falava, puta, é Deus me castigando por aquilo que eu fiz. Era um inferno, cara. Era um inferno, e hoje eu percebo que eu estava presa pela artimanha da minha mente, né? Não era nem por Deus, não era nem castigo de Deus e nem nada disso. Era eu mesmo me punindo, era eu mesmo me achando não merecedora, me castigando, me mantendo presa no sofrimento e na ilusão, né? Os evangélicos costumam dizer que tem o diabo, que enfim, uma entidade do mal. Eu, Viviane, acredito que esse diabo, que essa entidade do mal é o nosso ego. Ou seja, é a nossa mente que nos prende e que quer nos manipular e dominar o tempo inteiro. Mas aí, cara, eu volto na historinha da nomenclatura, tá? Eu chamo o diabo, por exemplo, de mente, de ego. Eles chamam de demônio, de ser das trevas, enfim, seja lá o nome que for, é uma questão apenas de nomenclatura, entendeu? É que a mente viaja na maionese, né? Então, assim, quando a gente fala em diabo, a gente já imagina um ser tenebroso, com chifre, né? Com rabo, enfim, a gente quer materializar a coisa, né? Assim como a gente fala de Deus, a gente já imagina um ser, né? De barba branca, entendeu? De olhos azuis, brancos, você entende? Então, assim, não tem problema, até mesmo se você quiser materializar todas essas deidades ou qualquer coisa aí que passa na tua cabeça. O mais importante é a gente olhar para dentro o tempo inteiro e se autoconhecer, porque é através de toda a manifestação de Deus, porque é através da nossa vida, dos acontecimentos, dos fatos e de situações que acontecem com você, você vai conhecer Deus, você vai se autoconhecer. Tá? Então tudo que está manifestado aqui serve como instrumento, como material de escola para o teu caminhar, para o teu desenvolvimento espiritual. Eu costumo dizer também a palavra autoconhecimento, mas para mim autoconhecimento é a espiritualidade em si, tá? Mas tem gente que tem resistência de ouvir a palavra espiritualidade, busca espiritual, entendeu? Então eu gosto de falar de busca pelo autoconhecimento ou despertar da consciência, mas para mim também é uma questão de nomenclatura, é tudo a mesma coisa. Agora, respondendo a pergunta, né? É óbvio que eu acredito em Deus, o Deus que está dentro de mim, esse meu ser superior, o meu eu maior, tá? Então eu tô usando aqui todas as nomenclaturas que eu dou para facilitar quando alguém aí estiver assistindo o meu vídeo e não entender o que eu tô falando, tá? Então quando eu me refiro a Deus, eu costumo me referir ao meu eu superior, ao meu eu maior, ao absoluto, ao todo, né? Então isso para mim é Deus. O universo é Deus. Então para mim tudo é Deus, entende? Então eu tenho uma fé muito grande e não é só uma questão assim relativa, entende? Porque tudo que é relativo é aquilo que eu te falei, passa. Uma coisa na qual eu pude experimentar. E eu convido e faço o convite para todos vocês a experimentar também o que é Deus. Porque não adianta só falar de Deus, não adianta só ficar na teoria, né? Enquanto Deus não passar a ser uma verdade na vida de vocês, entendeu? Vocês não vão realmente confiar e entregar a vida de vocês para Ele. Então, precisa experimentar, cara. Seja através de qualquer ferramenta, entendeu? Porque, volto a dizer, existe diversos caminhos para conhecer Deus. Existe diversas línguas, entende? Diversas ferramentas e todas estão certas. Não tem nenhuma mais importante do que a outra. O importante é você descobrir qual que é a sua, entende? Qual que é a ferramenta no momento que vai dar a oportunidade de você conhecer e experimentar o teu eu superior, o teu eu maior, não é? Então você consegue na meditação, você pode conseguir através de satsang, por exemplo, entendeu? Através de vídeos do Moji, por exemplo, Prem Baba, enfim, você consegue quando você está assistindo um filme que te desperta amor, entendeu? E seus olhos começam a lacrimejar,
Isso é Deus acontecendo dentro de você. Entende? Quando você chora de felicidade ou chora de emoção. Então, assim, quando aquilo vem de dentro para fora, é Deus acontecendo dentro de você. Entende? Então, cara, você não precisa nem necessariamente estar numa religião. Você não precisa nem necessariamente estar em busca, né, do autoconhecimento e da espiritualidade. Porque mesmo assim, Deus já é. Entende? Então, mesmo antes, né, de 2011, de fato, a minha espiritualidade ter se iniciado, né, o meu caminho espiritual, Deus já acontecia dentro de mim, cara. Mas só que eu não sabia, eu não tinha essa noção, eu não tinha essa consciência. Eu não tinha me dado conta disso. Mas você que está assistindo esse vídeo, eu tô dizendo para você, mesmo que você não tenha tomado ayahuasca, mesmo que você não tenha meditado nunca e nem entrado numa igreja, Deus já é, Ele já está acontecendo dentro de você o tempo inteiro. Cara, é muito fácil pensar nisso, porque assim, o que te mantém em pé? Né? O que será que dá vida para esse barro, né? Para esse vaso? Existe uma coisa acontecendo dentro de você nesse exato momento. Isso é Deus, entende? Então é muito louco, né? Quando a gente para se indagar, quando a gente para fazer, né? Para se questionar, para falar sobre isso, para olhar para dentro, para se perguntar, enfim. Isso é muito bem-vindo, né? Porque isso já é uma pontinha, né? De você já tá querendo olhar para dentro e realmente se auto-investigar, né? Quando você se olha no espelho, por exemplo, eu te faço a seguinte pergunta: você é essa imagem que você tá olhando no espelho? Fica 5 minutos olhando para o espelho. Isso é um exercício, entendeu? Você vai ver que não tem nexo você ser apenas essa casca. Você vai começar a entender que através dessa casca que existe algo acontecendo nesse exato momento dentro de você. Façam esse exercício, eu faço esse convite para vocês. Deus precisa passar a ser realidade na vida de vocês e não apenas teoria. Porque enquanto for teoria, cara, a gente vai estar rodando na roda de samsara o tempo inteiro, né? Caindo nas mesmas armadilhas, relativizando tudo, achando que isso é tudo, né? Que não existe uma realidade maior, se colocando como vítima dos acontecimentos. Pô, porque eu sou uma azarada, porque eu não tenho sorte, porque o jardim do vizinho é mais bonito do que o meu. Então, cara, vamos sair dessa posição, tá? Porque assim não dá mais, é uma vida de muito sofrimento, entende? Mas só que essa vontade tem que partir de você, né? Esse ponto aí de ruptura tem que partir de você, porque enquanto você não entender que você não aguenta mais sofrer, enquanto você não entender que não aguenta mais, que isso não pode ser só isso, né? Que a vida não tem sentido, você não vai conhecer Deus de fato, entende? Bom, eu sei que o vídeo se estendeu um pouquinho, mas esse tema é bem importante nesse nosso caminho, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar. Estamos juntos. Pode me mandar mensagem através das redes sociais ou aqui mesmo, né, nos comentários do YouTube, que eu vou ter o maior prazer em responder. E eu gostaria de dizer que eu não sou nem mais e nem menos do que vocês. A gente tá todo mundo junto, tá? Aqui na Samsara tentando se despertar, tá bem? Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Espero que eu tenha aliviado, né, essas suas questões, né? E tenta olhar para essa sua sede, tá? E tenta ver, porque ela vai te apontar realmente o caminho, tá? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!